com vocês? Então, pegando o caderno de português, vai escrever Rio Negro, 23 de novembro de 2021. Leitura e interpretação de textos, atividade avaliativa. Então, hoje teremos uma avaliação de português. Então, vamos prestar bem atenção. Mas antes, vamos com a leitura de leite da aluna Maria Luísa, lá da Escola Ricardo Neto. Oi, crianças, tudo bom? Me chamo Maria Luísa e hoje vim ler a história Cai Não Cai. Buracos? Eu não! Bradou a esposa do tatu, pintei as minhas. Macaca danada, só queria banana assada, fogo na mata. O macaco prego morreu no mar afogado e o tubarão martelo. Mamãe cava areia e as tartarugas brotam ovinhos vazios. Cheiro de estrume, gostou? Pergunta o gambá. Troquei o perfume. A cobra vaidosa troca sempre roupa velha. Nem é dia de festa. Mas que injustiça, jacaré dorme o dia todo e preguiça sou eu? Grita a lagartixa, o jacaré é meu irmão, defesa esperta. Os sapos coacham, tem sintonia no banhado, os peixes aplaudem. O lobo uiva alto, serenata para a lua, estrelas brilham. Gato brincalhão, brinca de pega-pega, diversão é a arte. Pentei as penas, espelho, espelho meu, vaidoso cisne. A pulga esperta, pula em gato, pura diversão. Isso é um furacão? Desespera a formiguinha, tamanduá tem fome. Apenas coloridas, araras na floresta, carnaval na mata. Cosquinha na tromba, as moscas fazem um baile, rebola o elefante. Maritacas brincam, meninas cantam e dançam, melhores amigas. O pavão passeia, vestindo o arco-íris, desfile de moda. Morcego sem sono, passa a noite acordado, dorme com sol. Coruja esperta, presta sempre muita atenção, mas não conta nada. E essa foi a história, espero que tenham gostado. Tchau! Então, crianças, lá na apostila, Língua Portuguesa, 23 de novembro. Leitura e interpretação de textos, atividade avaliativa. Leia o texto abaixo. O disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho? Abriu asas e voou? Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho-pau. Ele é tão parecido com o galinho que pode ser confundido com o graveto. Existem lagartas que se parecem com raminhos e plantas, e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismos, isso é imitação. O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. O bicho-pau, o número 1 aqui. O bicho-pau se parece com florzinha seca, florzinha verde, galinho seco, raminho de planta. 2. No texto aparece, eles faziam isso para se defender. A expressão grifada, eles, se refere ao bicho-pau, às lagartas, aos animais que se disfarçam ou ao cientista. 3. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando os animais. A expressão sublinhada dá a ideia de causa, explicação, lugar ou tempo. 4. Leia o texto abaixo. Os preguiçosos. 2 preguiçosos estão sentados, cada um na sua cadeira de balanço, sem vontade nem de balançar. Um deles diz: será que está chovendo? O outro: acho que está. Será? Não sei. Vai lá fora ver? Eu não. Chama o cachorro. Chama você. Tupi! O cachorro entra da rua e senta entre os 2 preguiçosos. E então, o cachorro está seco? O emprego repetido das travessões no texto indica que a mudança de falante no diálogo. B.
o isolamento de termos no contexto. C, o destaque de uma expressão desconhecida. D, o início de uma explicação necessária. A professora já falou do diálogo aqui, já explicou para vocês o diálogo, o que é. 5. Leia o texto abaixo. No trecho. Um era novo, bonito, com ponta muito bem feita, mas o outro, coitadinho, era triste de se ver. A palavra em destaque refere-se ao apontador, lápis grandão, toquinho de lápis, lápis vermelho. Que será o coitadinho? 6. Leia o texto abaixo. Pássaros. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam, no livro que lês. Quando fecha o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Que palavra no quarto verso substitui pássaros no poema de Quitanda? Voo, livro, alçapão ou eles? 1, 2, 3. Quarto verso. Aqui, ó, eles. 7. Veja a imagem. Todos contra a dengue. Figura abaixo sinaliza que é necessário A. Fugir dos mosquitos. B. Aniquilar todos os insetos. C. Combater o mosquito da dengue. D. Respeitar as placas de trânsito. Essa também é facinho. 8. Leia o texto abaixo. Quadrinhos verdes. Conheça a Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos, e converse com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor é A. Onde todos os bichos são vegetarianos. B. Esse foi o sonho de Florinha. C. Resolveu contá-las durante a aula. D. Aposto que você também vai adorar. 9. Leia o texto e responda. O professor pergunta a João, na frase: Pedro matou Antônio. Onde está o sujeito? João responde: provavelmente na cadeia. Texto acima é bilhete, poesia, humorístico ou receita. 10. O travessão foi usado em duas frases para marcar uma pergunta, anunciar uma explicação, indicar que alguém vai falar ou demonstrar surpresa. Falando de novo do diálogo. Então, crianças, aqui na apostila tem vários textos, né? É em cima dos escritores, então vocês têm que prestar bem atenção na leitura e fazer, tá bom? Com bastante capricho para tirar um 10. Não tá difícil, se prestarem atenção. Tem duas sobre diálogo que a professora explicou. Então vamos para a nossa aula agora de história. Então, crianças, nossa aula de história hoje será escravidão e trabalho livre. Continuamos com a nossa imigração e os escravos que tanto trabalharam aqui, mas agora escravidão e trabalho livre. Então, presta atenção com a professora. Lá na apostila, então, escravidão e trabalho livre, exercício avaliativo. Não exercício avaliativo, mas presta atenção que é bem facinho. O trabalho nas fazendas de café é o tema de muitas obras do artista Cândido Portinari, 1903 e 1962. Então, presta atenção que vai ter até um vídeo sobre isso. Mas antes, escravidão e trabalho livre. No Brasil, a principal força de trabalho explorada durante o período colonial era composta de pessoas escravizadas originárias do continente africano. Elas foram empregadas como mão de obra nos principais ciclos econômicos da história brasileira, como a da produção de cana-de-açúcar no litoral do Nordeste nos séculos XVI e XVII, e no ciclo do ouro na região de Minas Gerais no século XVIII e no século XIX, com a produção de café no Sudeste, em especial Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A situação não foi diferente. População brasileira de livres, escravizados e imigrantes, 1872. Total, 9.930.000. Livres, 8.031.000. Escravizados, 1.511.000. Imigrantes, 388.000. É uma fonte do Atlas Histórico do Brasil. Fim do regime escravista.
A maior parte do trabalho nas lavouras de café era realizada inicialmente por pessoas escravizadas. Contudo, a campanha abolicionista que exigia o fim da escravidão, a pressão internacional pelo fim do tráfico de escravizados e a resistência das pessoas escravizadas, com a formação de quilombos, por exemplo, contribuíram para o fim do regime escravista, que ocorreu em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Foi essa assinatura que aboliu os escravos. O trabalho assalariado se difundiu no campo. Entretanto, a nova população de trabalhadores libertos foi substituída pelos imigrantes nas lavouras. Essa mudança não ocorreu de um instante para o outro. Na verdade, ex-escravos e imigrantes trabalham juntos em diversos lugares. Aqui, um quilombo, né? As pessoas aqui na frente, ó, como é que era. Mas preste atenção no vídeo agora. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu 2 leis. A do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. Então, crianças, gostaram do vídeo? Onde fala da Lei Áurea? Gostaram? Prestaram atenção? Agora lá na apostila, e também pode usar o livro para observar que está a mesma imagem no livro. Observe a imagem abaixo e descreva o que ela representa. Vamos descrever aqui. É o café de Cândido Portinari. Então, vamos descrever aqui. 2. No Brasil, como era a principal força de trabalho? Professora leu lá. Lá no começo, a professora leu. 3. Como era realizado o trabalho nas lavouras de café? Isso também está no livro, a professora colocou aqui para ler para vocês. 4. O que foi assinado em 1888 com o que contribuiu? Foi o que? A lei o que é? Quem assinou e por que contribuiu com isso? O que aconteceu? Os escravos deixaram de ser escravos, né? Tinham a liberdade deles. 5. Nova população de trabalhadores libertos foi substituída por quem e como ocorreu? Quem? Teve uma propaganda bem enganosa, né, do Brasil para vir aqui quem? Que substituiu os escravos. Também tiveram uma vida difícil, os imigrantes. Né? Como é que ocorreu? Não deixaram, porque não deixaram, os escravos deixaram de ser livres, mas não podia ficar sem gente para trabalhar. Então os imigrantes fizeram trabalhos deles e também não foi fácil. 6. Nos dias de hoje, como está a população trabalhadora do Brasil? Essa é bem pessoal. Vocês, o que vocês acham? Como é que é a população do Brasil? População trabalhadora.
Será que ela continua escrava ou não? Como é que é, na sua opinião? E você consegue, no livro de história, resolva as atividades da página 116 e 117, que tá as leituras que a professora fez também. E se você resolver para a prova, fica mais fácil. Então, crianças, lá a apostila, tá a atividade que a professora acabou de ler. E você vendo o vídeo, usando o livro de história, vai conseguir fazer e tá bem facinho hoje, tá bom? Então, até a próxima aula.